Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje, além do vlog e mostrar minha rotina de estudos, eu quero falar sobre um tema para vocês que é planejamento e organização mental. Acho que vocês já devem ter percebido que quando a gente coloca tudo no papel planejado, as coisas melhoram. E isso não é só uma sensação, na verdade, a psicologia explica isso e explica o porquê o planejamento pode reduzir a sua ansiedade. Porque, na verdade, a ansiedade ela tem muito relação com o sentimento de incerteza e sensação de não estar no controle das coisas. Quando você planeja, coloca no papel, organiza, você consegue ter uma sensação de controle percebido, que é o termo da psicologia, mas basicamente vai reduzir o seu estado de alerta, você vai parar de ficar repetindo as tarefas que você tem que fazer, como se fosse aquela preocupação, sabe? Isso ajuda muito na rotina. Então, acontece muito de eu estar cheia de coisas para fazer e ficar pensando, nossa, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, parece que é 1 milhão de coisas, mas quando eu sento e organizo em um planejamento, parece que as coisas ficam mais fáceis, ou que eu percebo que nem era tanta coisa assim, e isso vai diminuir a sobrecarga mental. A gente sabe que isso é um grande problema que nós enfrentamos. E quero também deixar um alerta nesse vídeo, que planejamento não é só para suas tarefas ou para você ser produtivo. Planejamento é uma técnica tão boa que a gente pode usar para as outras áreas da nossa vida. Eu sempre falo aqui no canal que às vezes a gente coloca muita importância só para nossa área profissional ou de estudos, mas a gente tem muitas outras coisas que a gente precisa dar prioridade também na nossa vida. Então, por que não aplicar o planejamento para sua saúde, para treinos, para dieta, ou então para o seu lado espiritual, religioso, tá? Então, eu vou ler tantos livros que falem sobre temas que eu gosto, porque eu quero chegar em tal conhecimento. Isso é muito importante, a gente se sente completo. E esse ato de se organizar é muito fácil, às vezes a gente complica muito, mas é simples. Eu acho que a gente não pode ficar muito tempo se planejando, senão virar algo não saudável. Então, 10, 15 minutinhos do seu dia, você vai lá e coloca tudo que tá na sua cabeça. Faz uma lista de tarefas de tudo que você precisa fazer. E depois eu gosto de trabalhar com prioridades. Então, eu vou simplesmente grifo as coisas mais importantes que eu não posso esquecer. E eu sei que se eu fizer aquelas, já tá bom e o resto eu também quero fazer. E é importante também a gente ter um controle de não colocar muitas coisas, realmente ter o balanço de colocar o que vai ser possível de completar, porque senão a gente acaba se frustrando também. Então é isso, listar as tarefas, colocar o que é mais importante, e uma coisa que é muito bom de fazer é aplicar isso durante a noite, antes de dormir. Às vezes eu faço de manhã, mas quando eu faço isso antes de eu pegar no sono, eu sinto como se eu esvaziasse toda a minha mente, e aí eu posso dormir em paz, porque no dia seguinte eu vou acordar e já vou saber o que eu tenho que fazer, sem ter que ficar com aquela sensação de confusão, ou de estar perdida, ou de estar sobrecarregada. Também quero falar sobre organização mental, que vai além de você organizar só seus compromissos. É você colocar sua mente em ordem. Não ter só um ambiente externo organizado como o seu quarto, mas também ter a sua mente organizada, que é onde você passa todo o seu tempo. Quando eu digo isso, eu falo pra gente entender os nossos sentimentos, saber expressar eles, entender eles e lidar com eles também. Às vezes a gente deixa de lado, leva tudo no automático, mas a gente deixa nós mesmos pra trás, sabe? E é um processo muito bom você ter autoconhecimento e autocontrole, de saber lidar com as suas preocupações, com as coisas que estão te incomodando e até a autocobrança. No cabelo fiz um glow up, aquela recarga de queratina da Novex é muito boa, eu usei ela. Agora eu tô usando esse olhinho aqui e vou passar também, gente, esse leave-in da Eudora, que ele é bom também, ele é de nutrição, então eu vou passar aqui no meu cabelo. Tava aí secando o meu cabelo, mas continuando o que eu tava falando, é sobre você organizar também a sua mente. Querendo ou não, isso faz diferença, porque o nosso interno vai reproduzir e vai espelhar o nosso externo. É como se a gente visse o mundo com as nossas lentes. Se a gente tá com uma lente boa, a gente vai enxergar o mundo de forma positiva. E se a gente internamente estiver pensamentos e sentimentos negativos, o mundo todo vai estar assim pra gente também. Então, algumas técnicas que funcionam é, primeiro, nomear os seus sentimentos, entender eles, o que eu tô sentindo nesse momento, por que eu tô sentindo isso.
Só o fato de você escrever num caderno as suas sensações e os seus sentimentos já ajuda muito. Você também pode, naquele mesmo caderno, colocar como melhorar, como lidar com aquilo tudo. Outra técnica é contra a autocobrança. Infelizmente, a gente lida muito com isso devido à comparação em redes sociais, e é uma técnica muito boa. Às vezes eu me pego com pensamentos muito cruéis, tipo, nossa, não consegui terminar tudo que eu tinha pra fazer, como eu sou preguiçosa. E aí entra a técnica, que é você pensar: eu falaria isso pra outra pessoa, pra alguma amiga ou pra alguém que eu amo? Às vezes não, a gente sempre é mais gentil e delicado com as outras pessoas, mas por que comigo mesma eu sou tão cruel e me cobro tanto, sabe? Oi, gente, vim aqui do futuro falar pra vocês como que foram as provas. Tô aqui pegando meu Danone pra eu tomar. E, gente, acabou minha semana de provas e eu fui bem. É bom que eles liberam a nota bem rápido, sabe? Não fica enrolando. Então, saiu as notas, eu tirei mais ou menos 8 e 9 em quase todas, assim. Eu peguei um boi porque eu eliminei as matérias mais difíceis. Mas gostei bastante, gente. É isso, tô aqui tomando meu Danone. E a maior dica que eu poderia dar pra vocês é desse caderno, que eu já falei em outros vídeos, que eu uso ele só pras provas, gente. Então, todo o conteúdo principal, resumido, eu coloquei aqui nesse caderno pra eu saber antes da prova. Às vezes fica a anotação meio solta em vários lugares, daí eu coloquei tudo aqui e só fui revisando, isso me ajudou bastante, ter tudo em um lugar só, tudo que eu preciso saber, sabe? Queria mostrar outra coisa pra vocês, que é a bolsa que eu comprei na Shopee, gente. Vocês acreditam que eu paguei R$ 50 nessa bolsa, gente? Sério, ela é muito boa e é um tamanho ótimo. Ela é bem espaçosa também, ó. Eu paguei muito barato, gente, R$ 50. Gente, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, que me ajuda muito, e se inscrever aqui no canal se você gostou. Um beijo e tchau!